Oi gente, bem-vindos ao primeiro vídeo do nosso canal. O apartamento de hoje, que eu vou mostrar pra vocês, está localizado aqui no Ipiranga, tem 93 metros quadrados, foi projetado para um jovem casal. Acompanhem comigo até o final desse vídeo para vocês verem como ficou incrível esse projeto. Vamos começar aqui pelo hall de entrada do apartamento, mostrando aqui pra vocês essa luminária que a gente colocou estrategicamente aqui no hall, que ela chama Pico. Ela é bem pequenininha, a gente gosta muito de usar nos nossos projetos, que ela traz esse efeito todo especial para o quadro. E logo aqui também na frente a gente tem essa iluminação em perfil de LED que segue aqui do hall de entrada e vai pra sala. No piso, usamos esse piso tamanho em 20 por 20 da Insepa, é um cimento bem clarinho e a gente seguiu com ele por toda a área social. Logo aqui do lado, a gente tem o lavabo, mas logo eu já mostro pra vocês. Saindo aqui do hall de entrada, a gente dá de frente aqui para a sala de jantar, onde a gente projetou esse painel amadeirado, que é o Noce Naturale, que a gente usou aqui no projeto. Projetamos aqui também, vocês veem esse detalhe, um LED, que a gente cola ele atrás da madeira para jogar essa iluminação bem suave aqui para a parede, que faz toda a diferença para esse ambiente. Aqui a gente colocou uma mesa para 6 lugares, nossos clientes têm uma família grande, gostam de receber. Além dessa mesa, depois eu vou mostrar para vocês, tem outra mesa no terraço gourmet. Mas, olha que interessante, como a gente tem um apartamento estreito aqui na entrada, a gente coloca estrategicamente esse espelho logo aqui na frente para trazer essa profundidade, ampliação aqui para o ambiente. Um outro detalhe que eu quero falar para vocês é a tinta que usamos aqui no apartamento todo, é a tinta papel colchê da Souvenir. Anotem essa referência, porque ela fica muito aconchegante, é uma cor muito bonita e sofisticada. Falei para vocês do perfil de iluminação que usamos aqui no hall de entrada, que ele segue por toda a sala. É o perfil UD da Usina. Esse perfil é bem baixinho, a gente não precisa ter tanta profundidade no entreforro para instalar ele. Então o que acontece, você não precisa desestruturar o seu forro. A gente faz a instalação desse perfil, ele tem a mesma espessura da placa de drywall e ele fica muito bonito. Agora, aqui na sala de estar, a gente tem logo esse painel aqui de TV, painel branco, bem grande, com o rack aqui embaixo. A gente manteve a mesma comunicação com a mesma madeira que usamos ali no hall de entrada, que é o Noce Naturale. Todas as portas desse rack, elas são basculantes para ter bastante aproveitamento de espaço. E, estrategicamente, essas duas portas aqui no centro, elas são vazadas no ripadinho para ter comunicação com os aparelhos de internet e os aparelhos de comunicação com a TV. Um detalhe muito importante, que esse apartamento é de alvenaria estrutural. E por ser de alvenaria estrutural, não podemos fazer intervenções na alvenaria, não podemos quebrar para tomadas novas, passar conduíte, essas coisas, esses detalhes todos. Então a gente faz estrategicamente também tudo através do painel de marcenaria. Por isso que a gente tem aqui uma largura maior para toda essa passagem de tomadas que a gente precisa para alimentar a TV, os aparelhos. Logo aqui na frente, a gente tem esses nichos aqui com metalon preto, que ele segue bastante comunicação aqui no apartamento, vocês vão ver depois ali na cristaleira, que eu já vou mostrar pra vocês no terraço. E aqui serve mais para itens de decoração, que ficou muito bonito. Aqui na frente a gente tem essas mesinhas de centro. A gente usa essas mesinhas de centro só quando o apartamento permite. Por ser um apartamento com uma planta mais estendida na sala, possibilita a gente fazer o uso dessas mesinhas centrais, que fica um charme no projeto. Aqui na frente a gente tem um sofá retrátil de 2,10 de tamanho. Ele muito aconchegante aqui para ficar aqui na sala. E um outro detalhe que a gente colocou também uma poltrona para integrar melhor aqui esse espaço. Aqui a gente tem esse aparador para apoio dos quadros. A gente fixou ele bem aqui numa altura estratégica para não ficar incomodando quando a pessoa estiver sentada aqui no sofá. Gente, lembra que eu falei pra vocês que esse apartamento é de alvenaria estrutural? Então, a construtora entregou os pontos
de ar-condicionado, todos na parede para ser aparelho de... Lembrei, aparelho de split. Fica uma confusão quando é split, cassete, aparelho de split. Então a gente tirou aquelas caixas que a construtora entrega e transformamos o ponto, a gente levou o ponto pro forro para a instalação desse aparelho cassete. E fica essa estética muito mais clean pra parede e foi o que possibilitou a gente ter essa decoração com o quadro aqui na parede. Agora eu vou mostrar pra vocês o terraço gourmet aqui desse apartamento, que ficou incrível. É um dos ambientes que eu achei mais lindo aqui desse projeto. Começando aqui, a gente não tirou essa porta que faz a divisa entre a sala e o terraço. Os clientes optaram por manter essa porta, porque eles vão usar realmente a churrasqueira. Então, para não ter essa possibilidade de retorno da fumaça, a gente manteve a esquadria aqui, dividindo os ambientes. E um detalhe importante, por mais que a gente manteve essa porta e tem aqui essa soleira dividindo esses ambientes, a gente conseguiu fazer a mesma paginação do piso, seguindo da sala para o terraço. Agora, vocês olhando aqui logo na frente, a gente geralmente ou instala um pendente aqui em cima da mesa, mas nesse caso, os clientes optaram por uma vista mais limpa aqui para a vista da sacada. Então a gente optou aqui por essa luminária pico, com 6 focos, que ela traz essa iluminação super aconchegante e ao mesmo tempo funcional para o ambiente. Aqui a gente colocou essa mesa para 6 lugares, como eu comentei com vocês ali na sala de jantar, eles têm uma família grande e gostam de receber. Então uma mesa vai acabar complementando a outra. Aqui do meu lado direito nós temos a churrasqueira, que já foi entregue pela construtora. A gente manteve muitos acabamentos são personalizados aqui pela construtora e a gente conseguiu manter alguns deles, e um deles é essa pedra aqui, e a gente tirou apenas o frontão para fazer a instalação desse revestimento, que ele tem 80 por 1,60 de comprimento, marmorizado, bem clarinho, suave. Ele é da marca Level, é o Luminosita, se vocês quiserem a referência, um revestimento bem bonito. Aqui a gente já deixou um nicho preparado para futuramente o cliente fazer a instalação de uma cervejeira, que eles vão providenciar. E aqui do lado, um detalhe bem importante que vocês têm que se atentar na hora de colocar um armário abaixo da churrasqueira, é fazer essa ventilação, é deixar essa grelhinha aqui de ventilação para não ter problemas futuros de estufamento aqui da marcenaria ou riscos de incêndio, que a norma sempre pede deixar essa ventilação aqui. Aqui acima a gente projetou essa marcenaria com 2 portas de abrir, com divisória aqui no meio, que cabe bastante itens de armazenamento. A gente usou o mesmo MDF que a gente está usando lá na área social da sala, que é o Noce Naturale. Aqui ao lado a gente tem essas 2 prateleiras decorativas que também dão um apoio aqui para essa área do churrasco. E a gente colocou aqui uma plantinha só para trazer mais um pouquinho de verde aqui para o apartamento. Aqui também a gente tem essa serralheria, que é a mesma composição do metalon que a gente está usando lá na sala, nas prateleiras. Aqui na frente, a gente usou a tela solar, a trama de 3%. Geralmente isso aqui é projeto do condomínio que faz a especificação da cortina que eles vão indicar. Ou geralmente é 3% ou 1%. Aqui nesse caso é 3%. Você consegue ter um pouquinho de visibilidade para fora, mas não é permitido aquela luz do sol muito forte aqui dentro. Vindo aqui pra frente, a gente tem a caixa da condensadora. A gente fez esse fechamento no mesmo MDF que vem seguindo toda a área social, que é o Noce Naturale. Mais uma vez, essa referência para vocês. E dentro, a gente faz o fechamento da condensadora com o envidraçamento de vidro mesmo, igualzinho da sacada. Isso aqui é importante para o ar quente não retornar para o ambiente e nem água da chuva, por ficar essa abertura ali na frente da máquina. Aqui a gente tem a cristaleira, que é um espaço também do café, que eu já vou explicar pra vocês, mas olha que lindo que ficou isso, com o efeito do LED interno que a gente colocou dos 2 lados. E ainda a gente tem essa gaveta aqui que é auxiliar para colocar os talheres aqui desse espaço gourmet. Aqui do lado, a gente projetou esse nicho para servir de apoio também para um café, chá, que nossos clientes gostam bastante. Embaixo tem bastante armário aqui, a gente consegue ter bastante aproveitamento de espaço, e em cima também segue aqui com esses armários com divisória interna.
E agora, aqui na cozinha, eu já comentei com vocês que a gente usou o piso geral do apartamento aqui na área social. É o LM cinza urbano, acetinado, 1,20 por 1,20 da Insepa. Mas eu esqueci de comentar com vocês que o rodapé que a gente fez o uso aqui na área social é esse rodapé de 7 centímetros da Arquitec. Aqui em cima a gente tem essa marcenaria no cinza cristal, que ele segue do nicho da geladeira e acompanha toda essa parte superior. E também ela segue aqui na parte abaixo da bancada, é o mesmo cinza cristal que a gente usou. Com detalhe para esse Noce Naturale, que é o mesmo acabamento que a gente vem usando no apartamento todo. A gente trouxe aqui também para os nichos aqui, ó, os armários da cozinha. Abrindo esse primeiro nicho, a gente tem o escorredor de louças, que fica muito prático e funcional. E também não fica com aquelas louças espalhadas aqui em cima da pia, que foi uma solicitação da nossa cliente. Do lado a gente tem esse nicho, do lado a gente tem esse nicho aqui para o micro-ondas. Tem que se atentar porque não é um armário muito profundo. Para a gente conseguir ter essa ergonomia aqui de uso desses armários, a gente projetou. Esse armário aqui, ele tá com 65 de altura, 42 de profundidade. Então, na hora de especificar ou comprar o micro-ondas, tem que se atentar que tem que ser um micro-ondas mais minimalista, menor, para caber mais compacto aqui no espaço. Essa altura aqui, que eu acho interessante também já comentar com vocês, tá com 1,5 de altura. Eu sou uma pessoa alta, tenho 1,75 de altura e tá muito funcional pra mim, tá super ergonomicamente correto. Aqui a gente tem essa cuba, que é uma cuba da Tramontina, é a Morgana. Ela tem esses 2 espaços aqui separados que você consegue trabalhar com os alimentos, lavar aqui uma fruta, uma verdura e já deixar aqui escorrendo, ou até mesmo talheres. Fica bem funcional com essa tábua aqui, acessórios, né, que a Tramontina inclui aqui na cuba e fica bem funcional mesmo pro dia a dia. Ao lado a gente tem o dispenser de detergente, que facilita muito a vida e não deixa aqueles frascos aqui em cima da pia ocupando espaço. Eu gosto muito de usar nos projetos. A bancada, a gente usou uma lâmina sinterizada branco. Ela é fosca, então ela não tem aquele brilho, também não reflete aqui no ambiente. A gente gostou muito dela, bem instalada aqui. E um detalhe importante, esse apartamento, eu já comentei com vocês, a gente manteve alguns acabamentos entregues pela construtora, que foram personalização. E a gente optou por manter esse revestimento aqui branquinho da construtora, que compôs muito bem aqui com a bancada branca. E do lado aqui do micro-ondas, a gente tem esse módulo aqui da marcenaria, que tá ocultando o depurador. A gente usou aqui nesse projeto um depurador que é da Tramontina. A gente gosta muito de usar ele nos nossos projetos, que ele é bem slim, fica bem discreto, embutidinho, que é o Incasso 75 centímetros. Ele abrange bem aqui essa área do cooktop. Falando em cooktop, a gente especificou um cooktop de 4 bocas. Abaixo dele aqui, a gente tem esse detalhe aqui pro forno, a gente tem essa grade de respiro, que é muito importante para a marcenaria. Aqui na frente, a gente já tem esses armários aqui que eles complementam toda essa área da cozinha com a área de serviço que se estende. É o cinza cristal com os módulos deles no Noce Naturale, amadeirado, com esse detalhe de iluminação em LED aqui que traz toda essa sofisticação aqui pro armário e fica bem legal à noite aqui, quando você não quer ligar toda a iluminação, você deixa só um LEDzinho e consegue fazer o uso aqui da área. Estrategicamente a gente deixou uma tomada, um módulo aqui para ligar um liquidificador, algum eletrodoméstico que for necessário. Aqui esses outros nichos aqui são complementares para alguns potes. Aqui a gente até colocou, né, como exemplo, açúcar, café. Então fica tudo muito prático e funcional. E seguindo aqui para a área de serviços, a gente tem essa bancada que ela acompanha da cozinha e a gente tem esse tanque esculpido na própria bancada. Esse tanque eu indico para quando o cliente não faz tanto uso aqui dessa área de serviços. E aqui a gente projetou ele com essa tampa para ele ficar mais oculto quando não estiver usando no dia a dia. Aqui acima a gente tem essa marcenaria, que ela segue o mesmo acabamento do cinza cristal, ela vazada aqui para ter esse respiro do aquecedor, que é muito importante isso.
Aqui na frente, a gente já tem esse armário também superior para guardar os produtos de limpeza, tudo que for necessário para auxílio aqui na área de serviços, com esse cabideiro aqui para pendurar roupa quando estiver secando ou até mesmo quando for passar alguma roupa, um apoio, um auxílio aqui para a área de serviços. Aqui abaixo a gente tem a lave seca e do lado a gente tem essa atulha para roupas sujas. Vindo aqui para esse lado esquerdo, do meu lado esquerdo, a gente tem esse armário enorme, contínuo da cozinha toda, que a gente conseguiu fazer todo esse aproveitamento. Ele não é um armário muito profundo, ele ficou com 25 centímetros de profundidade, porém ele ficou muito bem aproveitado. A gente conseguiu fazer bastante prateleiras internas em alguns módulos e outros módulos a gente deixou ele comprido por inteiro para colocar vassoura, escada, todos os produtos que são necessários aqui para atender esses dois ambientes. E antes da gente ir lá pro lavabo, que eu vou mostrar para vocês, eu quero comentar essa iluminação que a gente fez linear aqui na cozinha toda com esse perfil. A gente usou o perfil Bob da usina, é um perfil mais largo. Por ele ser mais largo, a gente precisa passar fita dupla do LED. E ele faz toda essa iluminação aqui, ó, central para a cozinha, com os apoios desses spots duplos que a gente usou, tanto aqui na entrada da cozinha quanto lá na área de serviços. Agora, o lavabo aqui desse apartamento, a gente manteve bastante acabamento que foi entregue pela construtora. Vou começar mostrando para vocês esses acabamentos, que foram as louças e os metais. A bancada também foi um item de personalização. E a gente fez o complemento com o gabinete aqui no Nossi Naturale, que é o mesmo MDF que a gente está usando no apartamento da área social toda. E o detalhe mais importante que a gente fez aqui nesse ambiente foi esse forro aqui, com esse perfil tab que a gente usou da usina, que ele passa essa sensação de um forro flutuante, que eu achei que faz toda a diferença aqui para esse ambiente. Futuramente, os nossos clientes vão instalar o papel de parede, que já está no nosso projeto. Então a gente fez só uma leve pintura para o apartamento, para o ambiente, para receber futuramente esse papel de parede. Agora eu vou mostrar para vocês a área íntima desse apartamento, começando pela suíte master, que é a protagonista desse projeto. Logo aqui na entrada, a gente tem essa transição de pisos. Na área social, a gente usou o porcelanato, que eu já mostrei para vocês, e na área íntima dos 2 quartos, usamos o piso natural, a madeira tauari, que ficou muito bonito. Aqui na entrada, a gente tem o fechamento do guarda-roupas. A gente aproveitou esse espaço para criar esses nichos aqui, que eu vou mostrar para vocês, que é para nossa cliente que tem muitos produtos de maquiagem, conseguir fazer o armazenamento que está logo aqui do lado da penteadeira. Então ficou bem prático para ela, como ela pediu. Aqui na frente a gente tem a cama, com essas mesinhas de cabeceira também no Nossi Naturale, com 2 gavetas de abrir mesmo aqui. A gente tem bastante espaço para armazenamento. Aqui na frente a gente tem a cabeceira estofada, com esse acabamento em suede off-white. Aqui a gente projetou um LED para trazer esse aconchego para o quarto. Você não precisa deixar essa iluminação geral toda ligada, só deixa essa luz do LED ligado que já fica bem aconchegante aqui para a noite. Aqui acima a gente tem esse papel de parede no linho, que ficou bem bonito também. E aqui acima um maleiro, como eu falei, novamente, para bastante coisas que a gente tem para armazenar. Então aqui ficou com bastante divisórias logo acima da cama. Vindo para esse outro lado, a gente tem a continuidade do projeto, né, que tem a mesinha de cabeceira. A gente pode fazer ela fixa na marcenaria como tá aqui, ou eu gosto de fazer também uma mesinha solta, mas nesse projeto ficou mais bonito a mesinha encaixada aqui como marcenaria fixa mesmo. Aqui a gente fez um cortineiro no próprio forro para poder ocultar aqui o varão da cortina, que está em tecido. Trouxe toda essa leveza e sofisticação para a janela. Logo aí na frente a gente tem esse painel da TV também no cinza cristal. E a gente tem uma particularidade, como eu expliquei para vocês, é alvenaria estrutural, então toda a comunicação de tomada para aparelho que vai ligar aqui da TV tem que ser feito pela marcenaria, atrás do painel. E aqui a construtora também entregou uma caixa bem grande em drywall,
que era onde estava passando toda a tubulação e infraestrutura do ar-condicionado. Para ficar essa estética mais limpa para o painel da TV, a gente tirou, demoliu essa caixa e a gente levou o ponto para o forro para ter essa máquina aqui, que é o cassete, que fica com toda essa estética mais limpa aqui no dormitório. Logo aqui na entrada da suíte, a gente tem a penteadeira, que ficou muito bonita. A gente faz essa iluminação frontal para facilitar a maquiagem, a visualização assim, de algum detalhe na maquiagem. E a gente tem esses perfis de LED, então, aqui que a gente coloca na cava aqui da marcenaria. O armário, ele tem bastante prateleira, ficou bem aproveitado para colocar bastante produto, como foi a solicitação da nossa cliente. Então todas as portas, elas estão realmente funcionais. Aqui também embaixo a gente tem gavetas para bastante armazenamento, as joias, as coisas de maquiagem, então fica bem funcional mesmo. E aqui ao lado, eu expliquei para vocês que a gente tem essas portas aqui que são com divisórias acessórias para colocar os produtos ainda da nossa cliente, tudo aqui nesse armário. De frente tem esse espelho que dá para se olhar de corpo todo, então ficou muito funcional. Além de trazer essa questão de estética, traz essa funcionalidade para o apartamento. Antes da gente entrar pro banho da suíte master, quero mostrar para vocês todas as paredes aqui do dormitório, não mostrei ainda, foram revestidas com esse papel de parede no linho, que traz esse aconchego pro dormitório. Agora, entrando aqui no banho da suíte, a gente manteve bastante acabamentos que foram entregues pela construtora e fez essa complementação desses revestimentos. Dentro do box foi entregue esse revestimento da construtora e fora eles não entregaram revestimento nenhum. E por ser uma área úmida e ter um maior uso, né, no espaço, então a gente complementou com o revestimento, a gente colocou esse revestimento da Eliane, o Munari branco, que ele combina muito bem com esse revestimento que a construtora entregou, esse branco com esses veios marmorizados. Aqui na bancada, a construtora entregou com esse quartzo branco, então a gente complementou com essa marcenaria que é o beige, a gente usou. Ficou bem bonito. E acima da bancada, a gente tem esse armário que ficou bem funcional, com bastante divisórias também, para bastante armazenamento de produtos, todos com essa portinha aqui com espelho, que traz também um pouco de amplitude para o banheiro. Agora, aqui na área do box, nós fizemos a instalação desse box com altura padrão mesmo. E aqui tem uma coisa bem interessante, por ser alvenaria estrutural, a gente não poderia ter aberto vão aqui na parede para instalação de nicho, mas a gente gosta muito de usar nessas soluções essa prateleira aqui com lâmina sinterizada, que ela tem todo esse apoio aqui para shampoo, sabonete, faz todo esse apoio aqui para a área do banho. E aí a gente tem esse detalhe importante que a gente faz, que é esse acabamento aqui para escoamento da água. E agora, vou mostrar para vocês o dormitório office. Aqui nesse quarto, a gente projetou essa bancada super funcional realmente para o nosso cliente que trabalha home office todos os dias. Esse MDF aqui da mesa, a gente aplicou o cinza puro, essa referência bem legal, ele ficou bem bonito e dá um contraste com o cinza cristal, que a gente vem usando ele pelo apartamento todo. Os pés da mesa tá aqui nesse metalon preto, que combinou bastante com a cadeira preta aqui do office. Essa cadeira ainda está sendo provisória, futuramente nossos clientes vão substituir essa cadeira. Aqui a gente tem esses nichos aqui que, além dessa parte decorativa, também é funcional. E aqui ao lado a gente tem esse armário de parede a parede, que ele complementa o armário que a gente já tem lá na suíte master. Ele também tá no acabamento de MDF no cinza cristal, que a gente já vem utilizando aqui pelo apartamento. Um outro detalhe, que aqui a gente manteve a caixa que eu expliquei para vocês, que foi entregue pela construtora. Essa caixa aqui, ó, é em drywall, que é onde passa toda a infraestrutura para alimentar a máquina do ar-condicionado, e aqui era um dormitório que não precisava investir tanto, então a gente manteve essa mesma proposta da construtora. Já nessa outra parede aqui, vocês ainda não estão vendo nada, porém, futuramente vai ser instalado, de acordo com o projeto, a cama e esse armário aqui superior, para realmente receber um hóspede quando necessário. O piso, eu não comentei com vocês, mas é o mesmo piso que a gente está usando lá no dormitório da Suite Master, que é madeira natural, que é o Tauari, da Indus Parquet. Agora, vou mostrar para vocês o banho do dormitório hóspede.
antes de mostrar para vocês o último ambiente aqui do nosso tour de hoje, que é o banho da suíte Office, eu vou mostrar para vocês esse armário que a gente projetou nesse espaço que tinha aqui dentro desse quarto, que é para armazenar as roupas de cama, toalha de banho. Então ficou bem espaçoso e funcional para o que os nossos clientes precisavam. E ele tá no mesmo acabamento que a gente vem seguindo mais uma vez, que é o cinza cristal. Agora, vamos entrar aqui no banheiro do Office. Como eu expliquei para vocês lá no banheiro da Suite Master, a gente manteve todos os acabamentos que a consultora entregou para realmente utilizar bem esses itens de personalização. A bancada foi entregue pela construtora nesse quartzo branco, que ela é bem clean, então super funciona para manter ela no ambiente. E a gente só complementou com a marcenaria no cinza cristal. Aqui, como tem esse chanfro, aqui a gente seguiu mesmo os chanfros aqui na marcenaria, só como nichos decorativos, mas também é funcional. O armário superior, todo em espelho, com bastante prateleiras aqui para armazenamento de produtos. Agora aqui no box, a gente não conseguiu colocar um box de correr, porque não tinha tanta profundidade aqui no comprimento, mas a gente colocou esse box de abrir, ficou bem espaçoso também. No banho da Suite Master, a gente fez a mesma instalação, que é desse nicho aqui, que a gente usa essa prateleira, com esse vão aqui de escoamento, e a gente usou a lâmina sinterizada branca fosca. Gente, muito obrigada por ter ficado até o final do nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse tour. E o mais importante, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Se tiver alguma dúvida, manda aqui nos comentários que eu vou estar respondendo vocês. Curte, comenta e compartilha. E até o próximo vídeo.